Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor. Senhor, porque foi na cruz. O Senhor morreu por nós. Senhor, o Senhor fez tudo por nós. Senhor, Deus maravilhoso. Senhor, muito obrigado. Somos tão falhos. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor nos dá esperança. O Senhor morreu por nós, nos deu vida. O Senhor nos deu alegria. O Senhor nos deu a oportunidade de estar servindo. O Senhor fazendo a tua vontade. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Eu não queria começar com esse versículo, mas depois desse hino acho que eu vou ter que começar com ele. Eu queria ler com os irmãos já Gálatas 3. Ó Senhor Jesus. Gálatas 3, do 1 em diante. Nós vamos ler do 1 ao 4, 1 ao 5. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Que nesse hino, né, a gente toca muito na cruz, né? Toca no que o Senhor fez por nós, né? Ó Senhor Jesus. Então, queria ler esses versículos com os irmãos. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que na verdade foram em vão, aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vós, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ó Senhor Jesus! Irmão, será que o Senhor morreu em vão? O Senhor não morreu em vão. Ele morreu na cruz por nós. E hoje ele nos deu portas abertas para fazer a tua vontade. Ó Senhor Jesus! Irmãos, é maravilhoso, né? A gente tocar tão forte nesse hino, né? Mas aí é muito gostoso, né? É um desfrute, né? Quando a gente está aqui na reunião, toca esse hino, a gente toca na morte do Senhor, no que o Senhor fez por nós. Ó Senhor Jesus! Assim como a gente está desfrutando aqui hoje, assim estavam os Gálatas no começo, quando eles receberam a palavra, tocando na morte do Senhor, não deixando nada vir, né? Nada de fora afetava, né? Estava ali só fiel na palavra, fiel no que o Senhor estava falando, e as reuniões eram assim, cheias de gozo, cheias de alegria, desfrutando da palavra, tinha alegria entre os irmãos. Ó Senhor Jesus! Mas aí depois começou a entrar coisas, né? Coisas externas, né? E aí essa alegria foi indo embora. E aí esse gozo pela cruz, esse desfrute pela cruz do Senhor foi se passando. Até, irmãos, ali a igreja em Jerusalém, né? Era um grande exemplo para todos nós, né? Até hoje, quando a gente lê ali, né? Atos 2, né? 42. Vamos abrir? Queria que a gente entrasse bem nesse versículo hoje, Atos 2, 42, né? A gente tem lido bastante ele, né, ultimamente. Né? Praticamente toda mensagem a gente abre Atos 2, 42, né? Mas, irmãos, é um exemplo claro para nós. Para a gente ver se as nossas reuniões não estão assim, algo tem que mudar. Né? Senhor Jesus. Vamos ler, irmãos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens distribuídos, o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiram o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Louvado a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia aos que iam sendo salvos. Senhor Jesus, irmãos, aqui está muito claro para nós, né?
Qual que era o primeiro que eles faziam? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eram fiéis à palavra, irmãos. A única coisa que nós precisamos ser é fiéis à palavra. Nós sempre temos compartilhado isso, né? Que o único que o Senhor nos exige é ser fiel à palavra. Né? O título dessa semana, né? Cristo se entregou para nos desarraigar deste mundo perverso. Como que nós vamos nos desarraigar desse mundo perverso? É fazendo esforço? Meu esforço próprio? Vou tentar ser uma pessoa melhor todo dia. Né? Vou ler um livro de autoajuda para ficar mais calmo. Né? Vou aprender a conversar. Vou aprender a falar melhor com as pessoas. Vou aprender a ser mais amável. Não adianta nada, irmãos. Nada muda. A única coisa que vai nos desarraigar desse mundo perverso é a palavra. É a única coisa que tem poder para nos desarraigar da palavra. O que nos falta hoje é reconhecer que a palavra é o próprio Cristo. Porque quando a gente começa a ver que a palavra é o próprio Cristo, a gente começa a dar credibilidade à palavra. Se eu acho que a palavra é só preto no branco, escrito no papel, não muda nada. Mas se eu vejo que a palavra é Cristo, tudo muda. A maneira que eu vejo a palavra, a maneira que eu leio a palavra. Ó Senhor Jesus. Irmãos, a gente tem desfrutado muito, sabe? Durante essa semana, né? Igual o Matheus compartilhou, né? Teve as visitas, né? Fizemos visitas, né? E na quinta-feira, várias casas foram abençoadas. Aleluia. Irmãos, nós queremos visitar a sua casa. Amém. Nós queremos visitar a casa de todos os irmãos. Amém. Nós queremos estar igual eles estavam aqui, ó, na igreja primitiva. Amém. Junto com os irmãos em comunhão. Amém. Ó Senhor Jesus. Aleluia. E tem sido maravilhoso. Amém. Casas que a gente nunca pensou que ia estar, a gente está entrando e o Senhor está abrindo e desfrutando da palavra, e a palavra está chegando, né? A gente está indo na casa dos pais dos adolescentes, né? Indo na casa dos irmãos, né? Irmãos que já reúnem há muito tempo, estamos indo também. Porque nós queremos se entrelaçar com os irmãos, né? O Pedro, ultimamente, tem falado bastante, né, do raio laser, né? Esse raio laser, todos têm que estar na mesma frequência, avançando juntos. Não adianta nada, irmãos, nós estamos aqui todo final de semana servindo com os adolescentes, sem preocupar com o restante dos irmãos. A igreja somos todos. Aleluia. Né? Os adolescentes hoje estão sendo usados, né? Graças ao Senhor. E aí nós vamos deixar essa energia ficar só neles? Não, leva eles para as casas dos irmãos. E aí os irmãos também vão ser energizados. É isso que nós temos que fazer hoje. Porque aí os adolescentes chegam na casa dos irmãos e aí ajudam os irmãos a entrar na frequência. Na mesma frequência desse raio laser que vai nos conduzir ao reino. Ó Senhor Jesus. Irmãos, tem sido muito bom, muito gostoso, né, desfrutar com os irmãos, né? Quanto tempo, né, irmãos? Depois da pandemia, né? Aí parou com o GFCM, né? Mas o Senhor está restaurando isso agora. Né? É tão gostoso, né? Estar ali com os irmãos juntos, algo mais íntimo, né? Compartilhando, falando da palavra, um tocando o outro, aí tira uma dúvida, pergunta, conversa, come alguma coisinha, né? Tudo, irmãos, é bom demais. Aí, Nilton foi abençoado demais. Tem uma boa baiana? Então, irmãos, isso é maravilhoso. Irmãos, mas ninguém me falou ainda, irmãos. É só falar. Minha casa está aberta. É só falar, minha casa está aberta. Nós vamos dar um jeito de ir, irmãos. Não importa onde é que você mora, se é longe, se é perto. Nós vamos lá. Nós somos em Lages quinta-feira, na casa da Sônia. Ô Senhor Jesus. É a vida circulando, irmãos. Não importa. Nós vamos estar lá. Os irmãos juntos, irmão. E não é só os adolescentes. Aí vai os adolescentes, os intendentes, né, os irmãos responsáveis, os jovens, todo mundo junto. Ó Senhor Jesus. E essa vida vai circulando, irmão. E aí o que vai acontecendo? Nós vamos nos desarraigando. Ó Senhor Jesus. A palavra vai circulando e nós vamos nos desarraigando. Já viu quando chiclete garra no cabelo? Tem que ficar passando gelo sem parar, né? Pra tirar, né? Eu não tenho cabelo. Do lado aí, Nilton. Do lado tem um pouquinho. Ou então na barba, Nilton, na barba. Na barba dá. Aí tem que ficar passando gelo pra tirar.
Aí vai saindo pouco a pouco, demora, né? Mas vai saindo. Tem que ficar circulando ali, ó. Você fica ali o tempão. Mesma coisa, irmãos. A gente tá agarrado, a carne tá aqui, ó. E para isso sair, a água tem que ficar circulando ali sem parar. Ó Senhor Jesus. Irmãos, e falar a verdade, falar uma coisa com os irmãos. A melhor maneira de você se desarraigar é você servir. Amém. Ó Senhor Jesus, eu fui muito exposto essa semana, tá? Ó Senhor Jesus. O Senhor expõe a gente. Mas se eu não tivesse servindo, irmãos, minha vida ia continuar normal, não ia mudar nada. Eu não ia enxergar nada. Mas o serviço expõe a gente. Servir com os irmãos expõe a gente. Né? Irmãos, eu fui exposto. Aí eu fui ouvir a mensagem. Parece que o Senhor está me dando tapa na cara. O Senhor, aí na mensagem, o Senhor falando assim comigo. O serviço é todos na mesma frequência. É na unidade. Uma só alma. Em amor. Amando uns aos outros. Servindo com alegria. Desfrutando. Irmão, o Senhor foi só acabando comigo. Ó Senhor Jesus. Graças ao Senhor. Irmãos, quando a gente serve o Senhor nos expõe. E o Senhor nos transforma. Ele nos tira desse mundo perverso. Ó Senhor Jesus. Temos que nos desarraigar, irmãos. E é por meio da palavra. Irmãos, por isso que Paulo estava tão preocupado ali, ó, com os Gálatas. Vocês estavam tão bem, desfrutando, na unidade, né? Eles começaram ali no pique Jerusalém. Né? Gálatas começou ali no pique Jerusalém. Jerusalém estava top demais, ó. Desfrutando um com os outros, né? Vendia, né? Tudo. E compartilhavam uns com os outros, né? Hoje o Pedro falou falou na mensagem hoje, né? Ele falou que esse aqui é a maior amostra do poder de Deus. É os irmãos vender tudo e compartilhar. Irmão, é difícil demais. Quando mexe no bolso da gente, é difícil demais. É o grande poder de Deus. É a maior amostra do poder de Deus. Você começar a estar nem aí para os bens materiais, estar nem aí para os seus desejos, né? O irmão hoje compartilhou na live, né? Ele falou que ele queria comprar uma televisão de 80 polegadas. Só que ele deixou de comprar a televisão de 80 polegadas para ajudar os irmãos a ir para a conferência. E o Senhor tem honrado ele, irmão. Qual que é o resultado? Fruto. Chegou lá com 10 pessoas, 2 famílias novas, 10 pessoas na conferência lá. Lá em Foz, né? Ó Senhor Jesus. Foi um tanto de gente. Ó Senhor Jesus. É gente demais, vai você ver. O Senhor está fazendo a obra. Mas, irmãos, vamos servir. Vamos servir. Não deixa de servir, não deixa de estar perto, não deixa de seguir de perto. Não veja a palavra profética como palavra de homem. Veja como Cristo. Porque é a voz de comando. Cristo nos dá a voz de comando, por meio da palavra profética. E aí o Espírito executa. Ó Senhor Jesus. O Espírito tem que achar caminho em nós. Derramar o poder sobre nós. Né? Ó Senhor Jesus. Vem um versículo aqui, deixa eu ver se eu... Ó Senhor Jesus. Eu queria ler um ponto aqui que eu anotei hoje da mensagem. Ver se eu acho aqui. Ó Senhor Jesus, aqui. E aí o Pedro hoje falou uma frase que me tocou bastante, né? Na reunião, na palavra hoje de manhã, né? Na fábrica de vencedores. Ó Senhor Jesus. Ele falou assim, ó. A perfeição espiritual virá quando permitirmos que essa palavra, além de agir externamente, também transforme nosso interior. Transforme nossa alma. Nós estamos vendo o Senhor fazendo muitas obras, né? Ganhando pessoas no mundo todo, enviando missionário para o mundo todo, né? Muitas coisas, adolescentes sendo ganhos, famílias, né? Abrindo as casas, né? Muitas casas abertas, né? A gente está vendo muita coisa acontecendo no exterior, né? O Senhor está avançando. Mas a perfeição espiritual, o que o Senhor quer transformar mesmo é o nosso interior.
Quando ele fizer isso, irmãos, aí a igreja vai ser transformada totalmente. Totalmente. Aí o Senhor vai acrescentar mais pessoas, vai dar mais frutos. Ó Senhor Jesus. Então eu preciso crer nessa palavra. Eu preciso crer que eu preciso ser transformado. Eu preciso deixar que a palavra me transforme. Porque aí o Senhor, pouco a pouco, vai nos tirando desse mundo perverso, desse sistema, vai nos tirando do sistema do mundo. E muitas vezes, não é o mundo de pecado que me pega. Né? Nós reunimos há quanto tempo, né, na vida da igreja? Né? Muitas vezes não é o pecado que nos atrapalha. Né? Nós sabemos o que não pode, né? Mas às vezes é o sistema, é o viver lícito. Nos tira, né? Não posso porque eu estou trabalhando. Ah, não posso, estou cansado. Ah, não vou hoje porque preciso descansar, não dá. E a gente começa a colocar um tanto de barreira para impedir que o Senhor nos use. O Senhor está doido para nos usar. Mas às vezes até o nosso viver lícito, né, o viver do dia a dia, nos atrapalha. Esse é o mundo perverso também. O mundo perverso não é só o pecado. Ó Senhor Jesus. Então nós precisamos nos entregar totalmente ao Senhor, né? Entregar a palavra, né? Me misturar. Irmão, se eu estou com dificuldade de buscar o Senhor no meu dia a dia, irmão, se mistura. Se mistura com os irmãos. Vai numa casa junto com alguém. Se no seu dia a dia está difícil buscar, está difícil dedicar um tempo à palavra, sozinho está sem força, se mistura. A vida da igreja é para isso. É para ajudar um ao outro. Irmão, falando com vocês, está tendo uma semana difícil? Vai visitar uma casa. Você vai ver se vai ser totalmente transformado, sua semana vai ser transformada. O Senhor vai te transformar. Tem essa experiência. Tem essa experiência. Quando você prega o evangelho, a palavra entra em você. Quando você compartilha a palavra entra em você. Desfruta disso. O Senhor está nos dando várias ferramentas, várias maneiras. O Senhor não quer deixar ninguém de fora. Então entra no meio. Né? O Senhor não quer que você se esforce sozinho. Às vezes é difícil. Mas o Senhor nos deu os irmãos. Nos deu a vida da igreja. Para que juntamente nós consigamos isso juntos. Né? Vamos ter que falar toda a mensagem agora. Esse raio laser é toda a igreja unida. Uma palavra de comando que o Senhor nos deu, pouco tempo atrás, né? O Senhor falou claro assim, não vamos perder ninguém. Irmãos, na vida da igreja, não vamos perder ninguém. Nós vamos todo mundo reinar juntos. Então nós temos que estar unidos, um ajudando o outro, ser arrebatado junto. Ó Senhor Jesus, não vamos perder a oportunidade que o Senhor está nos dando, irmãos. Senhor, essas casas abertas é um milagre. Quanto tempo nós estamos tentando, né? Organizar isso, de conseguir visitar as casas. E o Senhor está nos dando a oportunidade agora de visitar, de estar compartilhando a palavra com os irmãos. Vamos aproveitar isso. Vamos aproveitar, pegar esse bonde. Né? O trem está passando, vamos pular nele. Ó Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Gálatas capítulo 1. Ó Senhor Jesus. Samuel esteve falando do início da igreja em Jerusalém. E a gente viu que a palavra até então, ela estava restrita. Mas a igreja ela foi se multiplicando. Foi crescendo em número. E o Senhor foi produzindo ali as ferramentas para cumprir o plano dele nessa terra. E Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Deixa eu chegar aqui que eu estou perdido aqui. Ó Senhor Jesus. Davi, pega na Bíblia aí, Davi. Achamos? Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Quem mais está inserido nesse versículo? Quem mais? Vai, João, fala com medo, não? Eu. Ué, essa camisa sua tá meio estranha, mas fala forte, rapaz. Ué. Irmãos, é só, cabelinho é lá embaixo, deixa quieto. É lá em Caeté. Tá onde? Tá gravando. Ah, coisa horrorosa. Irmãos, é só João? Cada um de nós.
E nós vamos abrir mão disso? Então, irmãos, nós precisamos atentar, né, para a experiência de Paulo aqui, quando ele fala que ele foi chamado, não foi da parte de homem algum. Aonde que está isso na Bíblia que mostra que você também não foi chamado da parte de homem algum? Lembram do Evangelho de João? Capítulo 1, versículo 11. Jesus veio para os seus, e os seus? O que aconteceu na sequência? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, a saber os que creem. É depois de mim. Depois vem João 1, versículo 11, 12, 13. Então ele deu um espírito de poder. Lá em Timóteo, Paulo, ele fala que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e mente sóbria. E isso, irmãos, é para trazer equilíbrio para a nossa vida e para o nosso viver, para nós testemunharmos o poder desse evangelho. E uma coisa muito forte é que esse chamamento, ele não foi dado apenas para mim e para você, mas é todos. E nós estamos nessa terra para ter essa expressão. Mas como Samuel mencionou, se nós ficarmos na nossa condição natural, isso não vai aparecer. E não adianta metodologia, filosofia, o que for. Não adianta. Porque o poder vem de Deus. E Deus está onde? Dentro. Eu não sou muito de contar historinha, não. O Dinei foi lá me perturbar hoje de manhã lá no Bucafé. E aí ele falou um negócio comigo. Ele falou assim, e aí, pregou muito evangelho lá de sunga? Você pensa bem. É porque nós estávamos, né, lá em Maceió, né? Mas você acredita que foi o Espírito que revelou para ele? Eu mais a Silda subimos pro hotel para tirar o sal, né? Porque gente de água doce não anda muito em sal, não. Eu não sou muito de contar historinha, não, mas rapidão. E aí nós subimos lá pro topo do prédio, tem uma piscina e tem um chuveirão lá. E eu tô lá no chuveiro. E Silda estava sentada naquelas cadeiras doidas lá. Aí chegou um grupo de jovens e começaram a discutir sobre perdão. E eu tô assim na ducha, Senhor, não mexe comigo, não. Eu tô de férias. Eu tô de sunga. Não tô de Bíblia. Ô, irmão, vocês não têm noção do que é isso, não. Você ficar com vergonha. Eu tava lá no chuveiro, lá, falei, ô, Jesus, não mexe comigo, não. Aí fui, sentei perto de Silda lá, fiquei quietinho. Mas como se não bastasse, a comunhão dos meninos estendeu e o negócio engrossou. Aí a menina entrou, uma jovem lá, começou a entrar na questão do Urias. Os irmãos lembram da história de Urias? Lembram lá? Comandante, braço direito de quem? De Davi. E aí ela falando sobre a carta, e um dos jovens pegou e falou assim, não é bem isso não. Eu falei, agora não tem jeito não, Jesus. Agora não tem jeito não, é de sunga mesmo. Aí entramos naquela esfera de comunhão gostosa. E aí a gente vê ali, eu vi um grupo de jovens que amam a Bíblia, que amam a palavra. E isso, ó, para todos nós, tá, irmãos? Precisamos amar a palavra. Porque o evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então, na hora que a gente pregar o evangelho, a gente precisa atentar para isso. A pessoa precisa crer. Porque talvez seja a última oportunidade na vida dela. Eu lembro um testemunho do Mateus, que vocês foram lá naquele bairro Planalto, e aí teve um rapaz que estava lá dentro de casa, e aí o rapaz deu uma coisa nele para ir lá para a praça. E aí ele foi lá e esteve lá no meio de vocês. Daí para frente eu não sei o que aconteceu não, mas eu sei que aconteceu esse fato. Quantos vão passar perto de nós precisando dessa salvação? De ser desarraigado aí deste mundo perverso. E aqui, na sequência, outra coisa aqui prática, que nós precisamos atentar. Irmãos, nós temos que ter tamanha intimidade com o Senhor, para que nada venha roubar esse direito de nós, do que foi dado a cada um de nós. Romanos 8. Nós conhecemos isso aqui. Eu até já falei com alguns irmãos que isso aqui é meu grito de guerra. É um deles, né? Porque tem Hebreus também. Mas Romanos 8.
Ai, Jesus. Achamos? Nós não vamos a partir do 31, não. Vamos já para o finalmente aqui. A partir do versículo 37, ele fala assim, ó, em todas estas coisas, porém, somos mais que... Por meio de quem? Os irmãos viram o testemunho do Edmar aqui hoje, né? Amém. E essa obra alcançou cada um de nós, irmãos. O Senhor Jesus, naquela cruz, ele estava ali carregando toda a nossa condição de pecado, a nossa incredulidade. Aí continua. Paulo fala da experiência dele. Eu espero, irmão, que seja a sua experiência também. Porque a minha, todo dia eu corro atrás disso aqui, ó. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, ó, tem mais, nem anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, meu Senhor. Senhor Jesus. Essa porção nós não podemos perder, não podemos abrir mão disso por nada. Nem criatura, nenhum fantasma, nada. Efésios capítulo 1, vamos lá. Ó Senhor Jesus. Efésios 1. Isso tudo para nos preparar aqui para o que vem pela frente. Versículo de número 3. Achamos? 3 e 4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem com toda nas regiões, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em... Então viram aqui uma pegadinha? Como é que essa bênção nos alcança? A partir do momento que nós temos um viver de santificação. Senão não tem jeito. Senão nós vamos estar misturados. E ainda aqui no capítulo 1 ainda, o versículo 12, logo aí pouco à frente, fala o objetivo que Deus tem para cada um de nós, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então também fomos selados. Talvez você olhe e talvez até ache que não, mas vou te falar um segredo. Os demônios sabem que você foi selado. E onde você chegar, se você toma essa posição de santificação, não tem um deles para te encarar. Não tem nada para impedir que você expresse e manifeste a glória de Deus. Por isso, irmão, nós temos que tomar essa porção diária. Porque é a forma mais direta para Deus nos resgatar de todas essas coisas que estão à nossa volta. Elas estão aí o tempo todo. E nós, às vezes, achamos que não tem, não vai ter muito problema. No Alimento Diário, falou sobre o Estevão, né? Vou pegar só um pouquinho aqui, porque se a gente fosse pegar todo o contexto da mensagem, a gente está perdido. Tem demais. Atos 6, vamos lá, rapidinho. Tinha uma coisa diferente ali no Estevão. E lembra, na hora que Samuel usou Atos 2, estava lá o apóstolo. O Estevão já não estava inserido nessa qualificação. Ele não era um dos apóstolos. Mas está vendo como que era alguém que já estava trabalhado plenamente pela verdade do Evangelho? Ele tinha clareza do que estava acontecendo. Então, Atos capítulo 6, o versículo 8 fala ali, ó. Estevão cheio de graça e mais, e poder. Fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. Então, veja bem, cheio de graça, cheio de Deus, da presença de Deus. E que mais? De poder. O viver dele fazia diferença. Aí, ó, tinha sinais entre o povo. Ele tinha expressão. Eles batiam o olho nele, é crente. Adivinha o que o pessoal perguntou para mim lá? O senhor é pastor? Primeira coisa.
E não foi título, não foi nada. Aí nós pegamos e trazemos para a esfera da comunhão. Eu falei, não, primeiro vocês têm que tirar esse negócio de senhor aí, porque eu não tenho nem tamanho para isso. E nós estamos aqui diante de uma comunhão, é uma esfera de comunhão. Nós temos aqui a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ô, Toninho, você é bem ordinário. De oi não sei, viu, Toninho? E nós temos essa expressão, não é não é a posição, nós não precisamos declarar, mas é a expressão daquilo que nós somos e do que falamos. As pessoas conseguem identificar. Aí tem uma manifestação aqui, ó. Deixa eu ver aqui o versículo. Vamos até o 10 aí, tá? Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos. Só gente complicada, ó. Dos sirineus, alexandrino, da Cilícia, da Ásia, e discutiam com Estevão. Vai levantar gente de tudo enquanto é canto para caçar e discutir. Mas aí, ó, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Olha só, era a realidade de vida dele. Irmãos, quando a gente está ouvindo aí o tempo todo, né? A palavra faz a obra, a palavra faz a obra, a palavra... Mas não é lá, não. É cá. Amém. Vocês estão me olhando? Qual ouvido está mais perto da minha boca? O meu. Então a palavra não é para lá, é para cá. E aí nós precisamos atentar para esses princípios, porque eles mudam a nossa condição. E aí Atos 7, aí está pertinho, pertinho. Atos 7, o versículo 51, o negócio é forte, ó. Homens de dura serviço, e incircunciso de coração e de ouvidos. Vejam bem, completamente fechado. Primeiro, raça ruim, que era homem de dura serviço. E outra, ao interior deles, coração fechado, ouvido fechado. Vós sempre resistia ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Olha quem que estava, aonde que ele estava ali, ó. Olha a esfera que ele estava enfrentando. Aí no versículo 52, qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Estavam presos tudo nas coisas antigas. E o que eles tinham fez uma barreira no coração deles, a ponto de que o Espírito não entrava. O que você tem, abre o seu coração para o Espírito ou impede? A alma, ela só tem a expressão natural, a nossa condição natural. O Espírito é o que vivifica. E a carne é a armadilha para pegar a alma. Ela atrai a alma. Por isso que, por causa do nosso tempo, nós já vamos para esse versículo de Gálatas 1, nós precisamos atentar para algumas coisas que são, assim, fatais, né? O homem, qual que é a fraqueza do homem? Espero, né, a maturidade de vocês, né? Mas a fraqueza do homem é qual? Dinheiro, posição e mulher. É isso mesmo. Mas, e as mulheres? Vaidade. Parece pouco, né? Nós ficamos os três aí, tomando 3-1. E as mulheres só 1. Parece que é simples, né? Lá no início da humanidade, quando houve o pecado, e a geração que veio procedente de Caim, foram 4 coisas que houveram entre eles. A primeira foi uma necessidade básica de subsistência. Precisavam de criar gado ali, né, para se manterem. Na sequência veio os instrumentos de corda, a música, porque precisavam de alegria. E o outro lá veio com armamentos, precisava de proteção. Sustento, alegria, proteção. Mas teve uma menina lá que nem sempre a gente falava dela, que era Naamã. E o nome dela tipifica ou tem uma formatação de formosura, ou seja, vaidade, beleza. Hoje a gente vê que a humanidade está toda enredada nisso. E aí, quando a gente depara com 1 João,
Não ameis o mundo. Nós conhecemos. Nós estamos cientes disso aqui. Capítulo 2. Versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai. E aí? Nós vivemos esse mundo. Mas lembram a última oração do Senhor Jesus, lá em João 17? Pai, não peço que os tires, mas livra-os do maligno. E o Senhor fez isso na cruz, nos resgatando ali. Posicionalmente, nós já fomos resgatados. Mas agora, dia a dia, nós precisamos ter a disposição de vivermos nessa salvação, libertação constante. Porque tudo que há no mundo, 16, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece. Qual é a vontade de Deus? Vai, João. Graças a Deus, é isso aí. Essa é a vontade de Deus. Que todo homem seja salvo. Viram por que nós temos que pregar o evangelho? Orar pelas pessoas. Esses jovens lá, todos eles são salvos. Então nós precisamos atentar para essa vontade de Deus e fazer com que ela seja completa e nós tenhamos todo o direito, toda a propriedade de aproveitar cada oportunidade para pregarmos esse evangelho. As pessoas precisam receber essa salvação e essa libertação. E tem algo dentro de nós que não pode ser mais limitado. Evangelho de João, capítulo 3. Esse versículo foi usado semana passada. Versículo de número 8. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Dia a dia nós precisamos da presença do Espírito, sendo trabalhada no nosso coração. Então você, que foi liberto do império das trevas, tem todo o direito de chegar com intrepidez no Santo dos Santos. Tomar posse do Espírito ali de poder, para que ele te direcione em todas as coisas, a fim de que tudo que você venha fazer, seja em palavra, seja em ação, o nome do Senhor seja glorificado, ou seja, a vontade dele se cumpra. Esse é um direito de todos os filhos de Deus, de cada um de nós. E somente o Espírito tem esse poder de se mover dentro de nós. Tudo que está à nossa volta vai passar. Tudo vai passar. Eu me converti em 1986. E cada dia para mim tem sido um grande privilégio de viver de maneira intensa na presença do Senhor. E foi muita batalha. A minha história eu já contei para alguns irmãos. Eu vim de uma situação completamente... Ninguém ia falar que ia sair alguma coisa ali, na minha vida. Tinha tudo. O Edmar nasceu num lar evangélico. Eu não. Era problema com problema. Situações terríveis. Até tentar desestimular a Cilda de casar comigo. Teve pessoa que foi lá e falou, isso aí o pai dele é o terror. O Tem foi lá. Você acredita, Tom? Espírito de perturbação, queria atrapalhar. Mas o Senhor já tinha separado. Falei, dessa aí você não escapa, não. Graças a Deus. Ó Senhor Jesus. Ô trembão, viu? E aí, irmãos, nós vemos a grande salvação nos alcançando dia a dia. E não é fácil. Nós sabemos que quanto mais tempo a gente passar na presença do Senhor, igual os meninos hoje, né? São adolescentes, daqui a pouco eles vão começar, chega uma etapa da vida, aí vem as escolhas, vem as faculdades, que parece o terror. Se tem um mundo perdido, é o tal da faculdade. Me perdoem, tá?
quem gosta disso aí, mas o negócio lá é assombrado. Ah, esqueci de falar. Nós falamos do homem e da mulher, né? E os adolescentes, qual que é a armadilha para eles? O celular. É o celular. Adolescente, celular arrebenta eles. Né? É armadilha. O problema é que não é agora. É todo mundo. Pegou geral, né? Então, irmãos, nós temos que ver lá em Gálatas, isso de uma maneira muito clara para nós, né? O Senhor, Gálatas lá, agora vamos lá. Gálatas 1, o versículo que intitula a mensagem de hoje. Versículo de número, vamos ler o 3 e o 4. 3, 4 e 5, vamos lá. Graça a vós outros e paz. Da parte de Deus e do nosso Senhor, o qual se entregou, assim mesmo, pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ó Senhor Jesus. Então a primeira coisa, ele volta aqui de novo, ao versículo 3 já começa. Graça é a presença de Deus. É termos a presença dele dentro de nós. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, no nosso pecado, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pela sua graça, ele nos salvou. Recebemos então o evangelho da graça. Mas não é só para ficar nisso aí, não. É para a gente caminhar ainda mais. É caminhar para dentro da vontade do nosso Deus e Pai. Aí ele nos tirou desse mundo, ou abriu a porta para que nós saiamos deste mundo perverso. Nós vivemos nele, mas nós não somos dele. Não pertencemos a ele. Pertencemos ao nosso Deus e ao nosso Pai. Ó Senhor Jesus. E tem muitas coisas à nossa volta que vão tentar nos enredar. E aí nós precisamos voltar o nosso coração à palavra para que ela possa nos direcionar. Colossenses tem alguns fatores. Vamos pegar aqui o capítulo 2. Aí ele fala assim, ó, a partir do versículo 8, cuidado, que ninguém vos venha enredar, afastar, com sua filosofia, vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo o Cristo. Lá em Jerusalém, como Samuel mencionou, os irmãos, não em Jerusalém, aqui as igrejas na Galácia, estavam sendo influenciadas pelos judaizantes, que também estavam influenciando os irmãos na igreja em Jerusalém. E por causa da liderança de um que estava à frente do ministério, Tiago. Tiago era quem? Meio-irmão de Jesus. Imagine um meio-irmão de Jesus confessando, Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. Mas ele estava lá liderando a igreja. E a dificuldade a gente vê no momento em que ele intitula 4 características, não baseadas na direção do Espírito, mas baseadas na direção de quem? Da lei de Moisés. Então nós precisamos pedir a graça do Senhor para que nada possa nos enredar, nenhum rudimento, nenhuma mistura possa nos tirar da presença que hoje está dentro de nós, que é o próprio Cristo. Nós não vemos aqui em Efésios que para ele ter autoridade sobre todas as coisas foi dada à igreja, a qual é a plenitude dele, a expressão dele, ele é o cabeça da igreja, mas quando a gente fala nessa amplitude, tá muito assim, né, da igreja, ele precisa ser o nosso cabeça de cada um de nós, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas vontades, desejos, isso tudo nós temos que considerar diante do Senhor, porque senão a obra já foi feita, o que ele tinha que fazer, irmãos, ele já fez. O Edmar deu esse testemunho para nós muito forte que hoje o Senhor foi lá naquela cruz e olhou em favor de cada um de nós. Ele sabia onde a gente ia parar, mas ele não deixou. Eu não vou deixar. Eu vou transformar a vida dele. Na oração de João 17, ele foi diante do Pai. Pai, olha, não vai, eles não vão. O que o Senhor me deu, eu vou cuidar deles. Eles são o renovo. A vida deles, eu vou mudar. E é isso que o Senhor quer fazer cada dia, cada momento da nossa vida. Ele quer nos transformar. E quem que vai impedir isso aí? Nós vamos deixar? Ó Senhor Jesus.
Irmão, nós temos que ser bom de briga. Por que é Cristo? Porque, no versículo 9, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nós não podemos ser crente de Instagram. Nós temos que ter realidade de quem nós somos, a quem pertencemos e o que estamos fazendo. Para ter poder. Ó Senhor Jesus. Nós já vimos aqui 1 João, já vimos Timóteo também. O último aqui, 1 João, já vamos finalizar. Capítulo 2. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Mirajão. Tem um versículo que nós usamos no casamento do Mateus, Romanos 8, 28, que fala que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não é só isso. Mas daqueles que são chamados segundo o seu. Então estão vendo que tem duas coisas? Primeiro, o nosso amor, a nossa reverência diante de Deus. Porque nós vamos prestar conta, irmãos. Amanhã o negócio vai fechar. Vai fechar a conta e nós vamos estar lá. É o versículo 27, tá? 1 João capítulo 2, vamos lá. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, permanece em vós. E não tem necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeiro, não é falso, permanecei, como também ela. Tá vendo como que o Senhor vai fazer com que sejamos desarraigados deste mundo perverso? Usando o quê? A unção, que está dentro de nós. Lógico, obviamente, como você abastece essa unção? A palavra. É a palavra. Aí o versículo 28. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. O Senhor está voltando, irmão. O Senhor está chegando. Ó Senhor Jesus. Aí o versículo 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. A justiça aqui está relacionada ao que Deus já estabeleceu para o cumprimento da sua vontade nessa terra. Por natureza nós somos injustos. Mas nós não olhamos para nós, nem para a nossa natureza. Nós olhamos pela promessa do Senhor em favor de cada um de nós. E o justo viverá pela fé. Por isso que nós não podemos olhar para nós. Senão nós desanimamos, ficamos desencorajados, desestimulados. Mas graças a Deus, o Espírito que está dentro de nós não é um espírito de covardia. É um espírito de poder. Para renovar e transformar a nossa vida. E restaurar plenamente o nosso viver. Por isso, irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor para nos ajudar diariamente. Senhor, qual é o propósito da minha vida nesse dia? Sempre tem sido encorajado para nós aqui a questão do Evangelho. Testemunhar o Evangelho. As pessoas aí fora, todas elas estão precisando do Evangelho. Todas. E todo momento, toda oportunidade. Aliás, todo lugar que você for, vai ter uma oportunidade para você orar, pregar o Evangelho para alguém. Que o Senhor confirme isso no nosso coração. Não vamos perder mais tempo. Vai ter pessoa que vai passar na sua vida que a gente nem... Os jovens lá são lá de Betim. Eles congregam lá em Betim, uma denominação. E nós precisamos abrir o nosso coração para o Senhor, para que Ele estabeleça a vontade dEle dentro de nós. E a gente continue, dia a dia, sendo libertos de todas essas coisas que estão à nossa volta. Eu falei que era o último, mas o último está aqui, Lucas 21. Lucas 21, por favor. Agora é o último, tá? Os últimos, né? Ó Senhor Jesus, Lucas 21, versículo 34. O 33 fala assim, ó, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai por vós mesmos,
Para que nunca, ô Nilton, nunca no grego é o quê? É nunca. Eu tenho doido. Para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós, repentinamente, como um laço. Aqui tem o corpo, a alma e o espírito. Os ataques vêm nas consequências da orgia, no corpo, a embriaguez, a falta de sobriedade espiritual, as preocupações deste mundo, é a questão da nossa alma, o desejo dela, das riquezas, etc. E aí vai. Bom, 35. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Mas nós estamos aqui, ó, vigiai, pois a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que vão acontecer, tem que suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Aleluia! Ah, Jesus, desarraiga nós, trem. Irmãos, vamos ter comunhão em pequenos grupos. Ó Senhor Jesus.